Oi, pessoal, eu sou a E Ani. eu sou o Luizinho. Hoje nós vamos reagir. Prazer, eu sou o Lobo do canal Ened que pediram pra gente. Vamos? Bora? Esse eu não conheço, esse personagem. Também não, né? Não. Vamos ver quem é. Play. Galera, heróis normalmente fazem a coisa certa enquanto vilões fazem a coisa errada. Mas nesse meio termo, existem os anti-heróis, que são basicamente aqueles caras que ou fazem a coisa certa pelo motivo errado, ou fazem a coisa errada pelo motivo certo. Basicamente é isso. E entre esses anti-heróis, um que eu sou muito, mas muito fã, é aquele que talvez seja o maior caçador de recompensas da história dos quadrinhos. O Lobo. O Lobo. Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. Hoje eu vou trazer pra vocês a origem desse cara, que é um dos meus personagens favoritos dos quadrinhos da DC Comics, talvez de todos os quadrinhos. O Lobo é um personagem criado nos anos 70, mas só depois da Crise nas Infinitas Terras é que ele virou aquilo que todo mundo se tornou fã. E é desse que a gente vai falar hoje. Além disso, é importante deixar claro que o Lobo não foi feito para ter histórias voltadas para a família em geral. Ele não é family friendly, mas sim para o público adulto. As histórias deles são lotadas de palavrões, violência explícita, insinuações sexuais, humor negro, consumo de álcool, enfim. A classificação indicativa das HQs do Lobo nos anos 80 e 90 era de 21 anos. Caramba! Então, evidentemente, né, como eu não quero Caramba! o processinho do pai de vocês, eu vou narrar os acontecimentos sem necessariamente parafrasear nada de dentro das HQs dele. Não posso citar nada do que o Mauro fala. Mas primeiro, antes de tudo, galera, Vamos levar o processo. o like é importante pra gente sempre trazer conteúdo que agregue no seu conhecimento de quadrinhos, porque você dando joinha, o YouTube sabe que você gosta de ficar informado de quadrinhos, de super-heróis no geral, principalmente a sua inscrição. Não deixe pra se inscrever depois, porque a sua inscrição faz a máquina funcionar, faz com que o canal continue trabalhando Verdade. com força total, porque a gente vê que a sua inscrição aconteceu e a gente se sente Verdade. empolgado pra continuar com força total esse trabalho incansável. Obrigado pela sua inscrição. Bem, galera, como eu falei, o Lobo tem duas origens diferentes. Não, na verdade três, mas eu já falo sobre isso. Antes da Crise das Infinitas Terras, o Lobo era um caçador de recompensas que simplesmente fazia o que tinha vontade de fazer. E no meio de uma aventura, ele podia simplesmente mudar de lado, porque ele basicamente obedecia quem pagava melhor pra ele. Era um salafrário. Nessa época, o visual dele era inspirado no Gene Simmons, é o baixista da banda Kiss. Eu sabia que ele parecia com alguém, mas não sabia com quem. Gonna rock and roll, alright. Pois é, aquele da língua, sabe qual é, né? Mas ele não era exatamente muito popular, ele sequer tinha tiragem própria, o Lobo. Depois da Crise nas Infinitas Terras, o Lobo foi transformado num cara completamente sem escrúpulos, na boa. Ele era inimaginavelmente mau, cruel, orgulhoso. A cada 10 palavras que ele falava, 15 eram xingamentos. Ele ofendia geral. Ele, quando não estava trabalhando na caça por recompensa, estava bêbado ou se engraçando com a mulherada. E dessa vez ele continua tendo um visual rock and roll, mas agora ele teve o visual inspirado no cantor e diretor Rob Zombie. Eu não sei a letra, mas essa música é boa, hein? Para de rir, essa música é boa, hein? Pra quem não conhece o Rob Zombie, eu vou falar, ele é um cara casca grossa, cantor de uma banda aí de heavy metal. Eu culto pra caraca, só não sei as letras, rapaz, porque eu não tenho culpa. E ele foi diretor de uma das versões da franquia Halloween, pois é. O visual do Lobo foi inspirado nele. Mas a origem do personagem é tudo que você pode imaginar de bizarrice. Pra começar, ele nasceu num planeta chamado Xarnia, que era considerado em todo o universo como um planeta padrão, ou seja, muito progressista, avançado tecnologicamente, onde todos os seres vivos se respeitavam. Oh, que bonitinho, que fofinho. Até o dia em que o Lobo nasceu. Assim que ele nasceu, ele arrancou os dedos da enfermeira que fez o parto, na base da mordida. Essa enfermeira foi a primeira pessoa a enlouquecer. É, rapaz, o Lobo já chegou no trabalho. Acredita-se que o Lobo, na verdade, é um tipo de força da natureza criada exatamente para equilibrar o bem e o mal no planeta Xaria. Assim, à medida em que o Lobo ia crescendo, ele ia fazendo cada vez mais insanidade. Ele Caramba, bem estilo roqueirão mesmo, né? Emo, Ele roqueiro. até invadiu a rádio do planeta, sim, o planeta tinha uma rádio. É, pra que ele invadiu? Ele invadiu pra obrigar a emissora de rádio a tocar a música favorita dele 24 horas por dia. Não só isso, como ele entrou no hospital armado e ordenou que um cirurgião implantasse no cérebro dele um tipo de chip que faria ele ouvir a música favorita dele 24 horas por dia, heavy metal. Ele tem um headphone dentro do crânio dele que não dá pra desligar, onde ele escuta heavy metal 24 horas por dia. Como um cara desse pode ser normal? Cara, quem é que aguenta ouvir a mesma música todo dia, o tempo todo? Pessoal, se fosse funk... Se fosse funk. Bem, galera, como eu falei antes, o Lobo não tem escrúpulos. E quando dá vontade de fazer qualquer coisa, ele faz, né? Não importa as consequências. E por isso, durante um experimento na feira de ciências da escola, onde ele estudava lá, ele criou uma espécie híbrida entre gafanhotos e escorpiões. Gafanhotos, né, como todo mundo sabe, voam
né, em enormes nuvens lá, se proliferam rápido. Escorpiões, bem, vocês sabem, são venenosos, enfim. Esses insetos híbridos infestaram o planeta Xarian e simplesmente mataram toda a população do planeta Xarian. Esse é um mequetrefe radical. Ele já nasceu hater do MR. Eu vou matar! É mais ou menos isso. E aí, sendo o último sobrevivente do planeta, o lobo foi ficando cada vez mais entediado. E foi aí que ele começou a jornada dele como caçador de recompensas. Para viajar pelo universo, né, ele usa uma moto intergaláctica super equipada. E ele carrega com ele várias armas brancas e de fogo também. Algumas ele compra, outras ele mesmo faz. O lobo possui uma força e velocidade gigantesca, capaz de rivalizar com o próprio Superman. Existem ao todo 6 lutas oficiais entre o lobo e o Superman. E o resultado das lutas, o que você acha? É 3-3. Sendo que numa das lutas o lobo estava completamente bêbado. Encaçapou e chuletou o Superman na porrada. Bêbado? O sangue do Superman. Se liga, teve uma vez que ele conseguiu esmagar uma cidade inteira, espremendo essa cidade como um limão, até ficar do tamanho de uma bolinha de gude. Segundo essa HQ, a cidade inteira pesava trilhões de toneladas. E para que o lobo fizesse isso, matematicamente falando, a força dele deveria ser equivalente à compressão causada pela atração gravitacional de um buraco negro, pra vocês terem uma pequena ideia da força bruta desse cara. Dá pra encarar um cara desse? Como é que tu vai encarar um cara com a força de um buraco negro, escutando heavy metal o dia inteiro? Além disso, galera, todo mundo tem muito medo do lobo, todo mundo tem muito medo de lutar contra ele. Por quê? Porque o fator de cura dele é tão absurdamente acelerado que quando ele perde sangue, nasce outro lobo dessa gota de sangue. Você escutou o que eu ouvi? Não, o que eu ouvi não, o que eu falei? Pois é, caiu uma gotinha de sangue desse cara, puf, outro lobo idêntico. Caramba! Como é que tu vai encarar um cara desse? Ok, esse poder foi removido dele pelo Vril Dox, que é um membro da mesma. Ele tirou esse poder dele. Depois disso, o próprio lobo teve que matar todas as centenas de coisas imagina, que uma bala dele mesmo. Foi um Battle Royale de lobos, né? Onde todo mundo tava se matando. Até que sobraram só 2. A confirmação de que o lobo vencedor era o lobo original só veio à tona exatamente por causa daquele implante no cérebro que faz o lobo ouvir a mesma música 24 horas por dia. Porque só a matéria orgânica dele se autorreplicava, né? O headphone não, a música não. Além disso tudo, galera, ao mesmo tempo que o lobo não tem nenhum escrúpulo, ele também é bastante orgulhoso e ético na profissão dele de caçador de recompensa. Ele nunca quebra um acordo. Se ele for contratado pra fazer algo e for pago, ele vai fazer. Não importa o que seja. Ele já foi contratado, sabe pra quê? Pra matar o Papai Noel. Também já foi contratado pra matar toda a Liga da Justiça. Só que o homem que contratou ele quebrou o acordo e por isso o lobo não foi pra frente na missão dele. Mas olha, se fosse aqui pra Liga, ou ele realiza a missão ou morre tentando. Quer dizer, morre entre aspas, né? Porque o lobo acabou se tornando imortal. E não, a imortalidade dele não é uma habilidade própria da espécie dos Xarnianos. Ele acabou se tornando imortal por causa de uma confusão que ele se envolveu quando ele finalmente morreu. Ele morreu e se envolveu numa confusão. Vamos lá, essa história é contada no arco Lobo Tá Morto de 2 edições, né? Que eu pretendo até trazer um resumo aqui pra vocês em breve. Mas, assim, embora o lobo seja um cara terrivelmente cruel, existe pelo menos uma coisa que ele realmente ama e que provavelmente é a única coisa que ele não aceitaria um pagamento pra exterminar. O que são? Golfinhos intergalácticos. Ele ama golfinhos. Sim, galera, essa montanha de testosterona ama golfinhos. Isso fez com que uma vez ele tretasse com o Aquaman. E uma coisa no mínimo curiosa sobre isso tudo é que antes do Flashpoint, o lobo já circulava entre o universo DC e o universo Vertigo, que a gente já falou no nosso vídeo sobre o ponto de ignição, que os universos passaram a ser um só, exatamente por conta do ponto de ignição. O ponto de ignição aconteceu e juntou os 2 universos. Em várias HQs do Lobo, a gente vê ele tretando com a Liga da Justiça, e em outras ele interagindo lá com os Perpétuos de Sandman e com o Etrigan, que são da Vertigo. Agora vai aqui o ponto chato dessa história. Vocês se lembram que no início do vídeo eu falei que existia uma terceira versão do Lobo? Quando a gente fez o vídeo sobre ponto de ignição, eu disse que eu discordo da maioria dos fãs da DC quanto aos Novos 52 serem uma fase necessariamente ruim pros heróis, mas quando o assunto é lobo, aí eu vou ter que concordar 100% com todo mundo que não curtiu os 952. O que os 952 fizeram com o lobo foi simplesmente sem noção, galera. Tipo, destruíram o personagem. Transformaram o lobo, fizeram basicamente uma leitura pós-moderna do lobo, né? Onde ele era educado, bonitão, penteado, praticamente um Justin Bieber. O que é pior, ele ainda dizia que ele era o verdadeiro lobo e que aquele lobo lá que todo mundo ama era uma farsa. Transformaram o lobo em tudo o que ele era e foi criado pra parodiar. Felizmente o lobo que a gente conhece voltou. Ele tem participação ativa na saga Injustice, né? E ele até se envolveu numa luta contra o Devastador, que pra quem não lembra é a fusão do Batman com o Apocalipse. E uma curiosidade é que desde a década de 90, né, muitos fãs da DC clamam pra que a DC Comics traga um combate entre o lobo e o Apocalipse. Existem várias artes conceituais de como seria numa página de HQ. Algumas tão boas que muita gente realmente acredita
que na saga Convergência eles dois se enfrentaram. Mas não, isso é fanart. Mas aqui eu vou fazer uma promessa pra vocês. Se esse vídeo chegar em 500 mil de views, eu faço uma batalha mortal entre o Lobo e o Apocalipse. Porque se a DC não faz, a gente faz. Galera, o Lobo é um dos meus personagens favoritos, com certeza. Então, me aguardem, tá? Deve ter chego 500 mil esse vídeo aí já. Basta que vocês queiram. Eu quero. Porque como eu já disse antes aqui eu só faço, né? Quem manda são vocês. Nerd fã da DC, fã do Lobo, principalmente, que igual a mim, deixa o joinha, ajuda esse vídeo, bota o hype lá em cima, como você sempre faz, ajudando o canal sempre, porque você é um cara do bem, mora aqui no meu coração. Então, ó, se inscreve, clica aqui, e você que tá sempre assistindo, mas não é inscrito, faz isso agora, ajuda a gente, ajuda o número, ajuda a gente a chegar a 10 milhões a placa de diamante, que vai ilustrar o que é a comunidade nerd no Brasil, por sua causa. Obrigado. Se inscreve aí no nosso canal, rapaziada. Sempre. Até a próxima. Fui! Ajuda a gente, pra vocês não perderem novos vídeos E também. eles também. E acabou. E o Ei Nerd também. É. Né? Caramba, Gente, adorei. esse Lobo aí, não conhecia não. Nunca Eu tinha... quero ver esse outro vídeo aí que ele falou que vai fazer. Tenho certeza que ele chegou para isso. Ah, certeza. Então, a gente vai ficar de olho, né? Se aparecer aí a gente... Mas legal por ter indicado esse vídeo aí. A gente tá gostando pra caramba, que a gente não conhece muitos personagens, então estamos acabando conhecendo através de vocês. Muito legal. Obrigado por ter indicado aí. E para não perder os próximos vídeos, se inscreve no canal, deixa um like para ajudar o canal também. E Ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Um beijo. brigadão. Tchau, Tchau, tchau.